Notícia exclusiva para você. CBF está tendo uma dor de cabeça enorme para programar os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Se você está comprando passagem aérea para acompanhar partidas do Vasco, segura aí. Jogos serão antecipados, outros adiados. O Vasco vai ficar mais de um mês sem jogar. Eu vou te explicar. Situação do Felipe Coutinho. Ela não está muito clara com o Aston Villa. E você vai entender. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Essa vinheta não tem nada a ver com Vasco, né? É uma vinheta antiga que eu usava em vídeos anteriores, quando eu falava de futebol, de maneira muito genérica. Se você mexe com vídeo, com web design, não sei nem... Se você sabe fazer uma vinheta bacana, faz uma vinheta para mim aí, né? Para ficar um pouco mais vascaína. A vinheta que eu acabei de rodar, que ela não tá legal, não. Bom, vamos lá. Deixa eu primeiro falar de um problema que envolve o Vasco e a tabela do Campeonato Brasileiro. Torcedor, o Vasco joga no dia 12 contra o São Paulo e aí entra em um período de recesso por conta do Mundial de Clubes, que vai terminar no dia 13 de julho. E aí começa uma grande confusão. Por quê? A CBF, ela tem uma tabela básica, faltando apenas definir os jogos de sábado, de domingo, quarta ou quinta, que ela vai fazendo, né, paulatinamente, de acordo com o andamento do Campeonato Brasileiro. A tabela da Conmebol, ela sobrepõe a tabela do Campeonato Brasileiro. Beleza? CBF só atualiza a tabela do Brasileirão após a atualização dos jogos da Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana. Dito isso, vamos lá e você vai entender o problema que vem por aí. A Conmebol programou o jogo Vasco e Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana no dia 15 de julho, uma terça-feira. O Vasco tem uma partida programada contra o Botafogo antes do dia 15 de julho. Primeiro jogo pós-parada para o Super Mundial. Este jogo contra o Botafogo estava programado para ser realizado no dia 12 ou no dia 13 de julho, sábado ou domingo. O jogo não poderá ser realizado no domingo, porque, força de lei, como o Vasco joga na terça-feira em Quito pela Sul-Americana, ele não pode jogar no domingo. Então, Vasco e Botafogo seria ou será programado para sábado, dia 12. Mas há um problema. O Mundial de Clubes termina no dia 13. O Botafogo pode estar nesta decisão? É improvável que esteja, mas a CBF ela não pode se antecipar e programar um jogo do Botafogo no dia 13 de julho, na data da final do Mundial de Clubes. E mais, se o Botafogo vier a ser eliminado de maneira precoce, quem garante que a FIFA vai liberar o reinício dos campeonatos nacionais com o Mundial em andamento? Então a CBF terá que aguardar um pouco, mas também é uma data limite para esse aguardo. Então, provavelmente, este jogo Vasco e Botafogo não vai acontecer. Pelo menos na data do dia 12, sábado, por conta do Mundial de Clubes. Dito isso, vamos na sequência, porque ainda tem um outro problema aí. Aliás, vários. Então, o Vasco joga no dia 15 contra o Independiente Del Valle. Estou acreditando que após a parada da data FIFA, o Vasco joga 12 de junho contra o São Paulo. Próximo jogo oficial deve ser esse do dia 15, em Quito. Depois, a tabela da CBF programa
um jogo contra o Juventude. A princípio, esse jogo seria na quarta, 16, ou na quinta, 17. Impossível, por força de lei. O Vasco vai estar no dia 15 em Quito. Só poderia voltar a jogar na sexta-feira, no dia 18. Mas não dá para jogar sexta-feira, dia 18. Por quê? Porque o Vasco entra em campo contra o Grêmio no final de semana. O jogo está programado contra o Grêmio para sábado, 19 ou domingo 20. Domingo, dia 20, não vai poder acontecer. Ele só poderá ser no dia 19. Por quê, Baran? Porque a Conmebol já programou para o dia 22, uma terça-feira, o jogo da volta na Sul-Americana. E como eu disse anteriormente, a tabela da Conmebol, ela sobrepõe a tabela do Campeonato Brasileiro. Ou seja, CBF terá que quebrar a cabeça para encaixar Vasco e Botafogo, que não poderá ser no dia 13, acho improvável no dia 12. Vasco e Juventude não poderá ser realizado nem no dia 16, nem no dia 17 e nem no dia 18, porque o Vasco entra em campo no dia 19 para jogar contra quem? Provavelmente contra o Grêmio, ou contra o Juventude, ou até a CBF poderá pegar toda a rodada programada para os dias 13 e 14 e jogar para essa data, que eu acho até que é o mais provável, para a data do dia 19 e 20. Mas isso a CBF vai ter que resolver e anunciar. Então, o Vasco tem esses problemas com a tabela. Não compre passagem aérea para ver o Vasco jogar, porque a gente ainda não sabe quais serão os jogos e aonde serão os jogos logo após a parada para o Super Mundial de Clubes. Há um outro detalhe, né? O Vasco vai ficar um mês sem jogar, um pouco mais de um mês. Os jogadores irão sair de férias por um período. Muito provavelmente, o Vasco fará uma pré-temporada e realizar algum jogo-treino ou uma partida amistosa para não deixar o time inativo por tanto tempo. Sobre Felipe Coutinho, as coisas precisam ser clareadas. A informação é de que o Aston Villa pretende rescindir o contrato com o Felipe Coutinho para enxugar a folha salarial. Mas que enxugar a folha salarial? O Aston Villa não gasta dinheiro com o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho é receita para o Aston Villa. O Aston Villa ganha dinheiro emprestando Felipe Coutinho. Não há que se falar em enxugar. O Felipe Coutinho vai abrir mão do que tem a receber do Aston Villa. O Aston Villa não deve nada ao Felipe Coutinho, pelo menos essa é a informação que eu tenho. O Aston Villa está em dia com o Felipe Coutinho, não há nenhuma dívida do Aston Villa com o Felipe Coutinho. A rescisão de contrato entre Aston Villa e Felipe Coutinho vai beneficiar muito o Vasco, que vai precisar negociar apenas com o Felipe Coutinho e não mais com o Aston Villa. A rescisão pode ser boa também para o Felipe Coutinho. Fica com a cabeça apenas no Vasco, pode até ter um ganho a mais do Vasco, que pagava ao Aston Villa e ao Felipe Coutinho, agora passa a pagar somente ao Felipe Coutinho, até um pouco mais, bônus, enfim, é uma negociação entre eles. Ao Aston Villa, eu vejo pouco ganho, a não ser que o Vasco não renove o contrato do Felipe Coutinho, aí o Felipe Coutinho retorne para o Aston Villa, aí o Aston Villa passa a ter uma despesa mensal com o Felipe Coutinho. Aí seria melhor a rescisão, mas não é esse o cenário. O cenário é de permanência no Vasco da Gama. A gente está aguardando, estamos atentos e informando toda essa situação. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.